Venho a esta tribuna abordar assunto da maior relevância, não apenas para o meu estado, como também para os estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Amazonas, Roraima e o estado do Acre, o estado que o nobre presidente representa nesta casa. Trata-se da criação dos tribunais regionais federais, da oitava, da sexta, sétima, oitava e nona regiões, conforme disposto na Emenda Constitucional 73, publicada no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 2013. A alteração na organização judiciária nacional, trazida pela Emenda Constitucional 73, é deveras auspiciosa por diversas razões, que aqui quero ressaltar, destacando neste pronunciamento os motivos que reforçam a necessidade de fazer válida e operante a previsão contida em tão importante medida legislativa de alteração constitucional. Antes de tudo, senhor presidente, é preciso frisar que a Constituição Federal de 88, promulgada no Congresso Nacional no decisivo e marcante ano de 88, com a minha honrosa contribuição como constituinte, consagra não só a nova instalação de uma ordem jurídico-política no Brasil, mas também a assunção de um compromisso com valores e princípios que a sociedade de então, tanto quanto a de agora, desejava que fosse o vetor definitivo da convivência social, política, jurídica e sociológica da nação brasileira. Neste sentido, a Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, conforme dizia Ulisses Guimarães, erigiu princípios e garantias definidores do Estado Democrático de Direito que se instalou no Brasil depois de décadas de governo autocrático. Ao fazê-lo, condicionou e orientou as futuras proposições legislativas à sua obediência e funcionalidade, inspirando os legisladores, desde então, a aperfeiçoarem sempre seus vetores mais fundamentais. Dentre estes vetores, destacamos que a lei maior garante amplo acesso ao Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito, quer de pessoas físicas, quer de pessoas jurídicas, conjugando a esta garantia o princípio do juiz natural, ao asseverar que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Isto está inserido no inciso 12 do artigo 5º da Constituição de 88. Estes dois exemplos, auridos da própria Constituição Federal, deixam mais que evidente a importância do Poder Judiciário no conjunto dos poderes da República, como poder sobre o qual repousa a árdua, nobre e fundamental missão de solver os conflitos, quer na órbita privada, quer na órbita pública, visando principalmente a paz social e o alcance de uma orientação segura sobre os pontos controvertidos de uma vida sociojurídica tornada cada vez mais complexa, neste ambiente forjado pelos sempre cambiantes contornos da pós-modernidade. O Poder Judiciário é também a trincheira contra o arbítrio e diz respeito a direitos humanos fundamentais. Se, por um lado, cabe ao Poder Legislativo a função precípua de legislar em um ambiente amplo de discussão e aperfeiçoamento constante do exercício democrático, o Poder Judiciário é a mão vigilante que zela pelo respeito ao devido processo legal, expresso na efetiva garantia a todos que demandem ou venham a ser demandados de ver assegurado o direito ao contraditório, a ampla defesa, a produção regular de provas e a segurança jurídica. Este breve esboço da relevância do Poder Judiciário, senhor presidente e senhores senadores, serve para afirmar que, válida e consentânea com os valores, princípios e garantias emanados da Constituição Federal, são todas as iniciativas legislativas que visem aumentar a efetividade do Poder Judiciário no cumprimento do seu papel institucional, a exemplo do contido na Emenda Constitucional 73, já aprovada pelo Congresso Nacional. Com efeito, ao determinar a criação dos tribunais regionais federais da sexta, sétima, oitava e nona regiões, corrige grave problema de acesso à jurisdição pela população dos estados, em especial daqueles que compõem a região norte do país, registrando-se que essa região é a maior região geográfica do Brasil, com distâncias quase continentais entre um estado e outro. Por outro lado, senhor presidente, senhores senadores, é descabida e incompreensível a resistência oposta ao que dispõe a Emenda Constitucional 73. Pode-se mesmo dizer, no particular, que este movimento contrário encerra, ao fim e ao cabo, verdadeira violência ao Estado Democrático de Direito e à tripartição dos poderes, conforme definido pelo artigo 2º da Constituição Federal. Digo e afirmo tal ponto, senhoras e senhores senadores, no fato de que a Emenda Constitucional 73 tramitou durante 12 anos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados,
12 anos, senhor presidente, e durante este largo período de tempo foram produzidos grande número de estudos, notas técnicas e realizados debates com os mais variados palestrantes e estudiosos até a aprovação final do texto da emenda. Assim, senhor presidente, realizou-se no Congresso Nacional, de forma transparente e direta, a mais ampla discussão sobre o tema. E, neste sentido, é estranho que o salutar debate participativo e democrático que serviram de orientação para a tomada de decisão deliberativa dos senhores senadores e deputados federais seja minimizado e se busque a míngua desta relevante consideração, esvaziar a si mesmo e inviabilizar a emenda constitucional 73 de forma desarrazoada e até mesmo impatriótica. Senhor presidente, senhores senadores, chamo aqui a atenção desta alta casa para a urgente necessidade de que se proceda à instalação dos tribunais federais criados pela emenda constitucional 73, conclamando o somatório de força de todos os senadores representantes dos estados alcançados pela emenda constitucional. Da sexta região, por exemplo, estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Da sétima região, Minas Gerais. Da oitava região, Bahia e Sergipe. Da nona região, que é a minha região, região norte do Brasil, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Sabemos, senhor presidente e senhores senadores, que unidos no mesmo propósito conseguiremos dar ao povo desses estados e dos nossos estados particularmente, o acesso célere e legítimo ao Judiciário Federal. Nesse sentido, cremos ser de interesse da Ordem dos Advogados do Brasil participar desse esforço conjunto, por intermédio de suas seções regionais. Chamamos, enfim, então, a formar fileira conosco o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e os senhores presidentes das seccionais dessa insigne instituição dos estados que eu acabei de mencionar. Presidente do Paraná, presidente de Santa Catarina, presidente de Mato Grosso do Sul, Júlio César Souza Rodrigues, senador Rubem Figueiró, Luiz Cláudio Chaves, Luiz Viana Queiroz, Carlos Augusto Monteiro Nascimento de Sergipe, Alberto Simonetti Cabral Neto do Amazonas, Marcos Vinícius, presidente da seccional do Acre, Andrei Cavalcante, da seccional de Rondônia do meu estado, Jorge da Silva Frache, senador Mozarildo, que é o presidente da seccional de Roraima. Em recente visita, senhor presidente e senhores senadores, ao Fórum Federal de Porto Velho, onde fui recebido pelos juízes federais Thales Kraus Queiroz, diretor do Fórum, Herculano Martins, representante do presidente da Associação dos Magistrados Federais do Brasil, e Dimes da Costa Braga, vice-diretor do Fórum, manifestamos o nosso apoio na luta histórica daquela instituição pela criação dos tribunais regionais federais já referidos. Cabe aqui comentar, senhor presidente e senhores senadores, que a emenda constitucional 73 descentraliza o atendimento judicial de um contingente populacional concentrado na primeira, terceira e quinta regiões, observem bem, senhores senadores, de aproximadamente 80 milhões de habitantes. De 80 milhões de habitantes. Só na primeira região, que é a região na qual estão inseridos o estado de Mato Grosso do Sul, o estado do Acre, o estado de Rondônia, são 70 milhões de habitantes. Só na nossa região, que é a primeira região, do Tribunal Regional Federal, são 70 milhões de habitantes. Distribuindo a prestação jurisdicional entre as 4 regiões criadas, sendo que a sexta região atenderia em torno de 18 milhões de pessoas, a sétima região, 20 milhões, a oitava região, 17 milhões e a nona região, 6 milhões de pessoas. Mesmo assim, com a criação desses novos tribunais, o contingente que demanda a Justiça Federal do Brasil ainda é muito elevado para tão poucos tribunais no nosso país, mesmo criando-se os novos tribunais, mesmo instalando-se os novos tribunais. Atento-me agora ao sofrido povo da região norte do Brasil, notadamente ao povo do estado de Rondônia, do meu estado, concluindo que já não podem mais suportar o adiamento de medida tão importante. A interpretação sistemática, senhor presidente e senhores senadores, da Constituição Federal autoriza a atuação direta do Congresso Nacional, observada a iniciativa prevista no artigo 60 da Constituição Federal, para editar a emenda constitucional, ora analisada, independentemente de apresentação de prévia proposta do Poder Judiciário, inclusive em atenção ao sistema de freios e contrapesos. E assim o é porque a emenda constitucional 73 de 2013 foi discutida e aprovada com objetivo maior: garantir aos cidadãos dos estados por ela abrangidos, dentre os quais, repito, está o estado de Rondônia, condições concretas de ver atendido o seu direito fundamental à prestação da tutela jurisdicional, tempestiva,
com a criação de tribunais regionais federais, demandados pela sociedade e também por magistrados, preservando o interesse nacional envolvido, até porque, como advertia Rui Barbosa, justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada, que é o que acontece no nosso país, no âmbito federal, sem considerar a mesma coisa no âmbito dos estados brasileiros. As características geográficas da região norte, a de maior extensão territorial do país, exigem a instalação de um Tribunal Regional Federal em suas fronteiras, facilitando assim a composição e resolução dos litígios de competência da Justiça Federal, em um tempo mais rápido e com efetiva eficiência da tutela jurisdicional almejada. Exijo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que amplie a competência deferida pela Lei Maior à Justiça Federal em nosso país. Para ilustrar a relevância social das matérias postas sob o judicioso crivo da Justiça Federal, encontram-se, por exemplo, as ações que discutem a aposentadoria dos servidores federais, as questões envolvendo terras indígenas, todos os processos que têm órgãos federais da administração pública direta e indireta como autores ou réus, a exemplo da Caixa Econômica Federal, Banco Central, FUNAI e todas as agências reguladoras que terminam congestionando o fluxo de processos desses tribunais, dificultando o acesso das ações individuais a esses tribunais. A criação e instalação dos tribunais regionais federais, particularmente o Tribunal da Nona Região, que abrange, repito, o estado de Rondônia, o estado do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, permitirá ainda, e com certeza nas demais regiões brasileiras, que o novo foco de produção técnico-jurídica se aperfeiçoe ainda mais no âmbito dos estados que integram a região norte, com inegáveis benefícios para o ensino da ciência jurídica das universidades que lá se situam, a exemplo da Universidade Federal de Rondônia e da Universidade Federal do Acre, da Universidade Federal de Roraima e do Amazonas também, o Instituto Federal de Rondônia. Em verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não se pode encontrar nenhum argumento sério que seja contrário à efetiva implantação dos tribunais regionais federais, objeto da Emenda Constitucional 73 de 2013. Na verdade, a sua implantação auxiliará sobremaneira a diminuição de processos perante o sobrecarregado Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que hoje é o competente para apreciar e julgar os recursos interpostos contra as decisões de primeira instância, que são proferidas nas varas federais de Rondônia e dos demais estados da região norte mencionados na Emenda Constitucional 73. Neste sentido, senhor presidente e senhores senadores, e para se ter uma ideia da sobrecarga que sofre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, apenas no ano de 2013, foram mais de 19 mil processos, que subiram em grau de recurso para apreciação e julgamento. E se diga hoje que hoje uma apelação a ser interposta em qualquer estado da região norte para o Tribunal Federal da Primeira Região, demanda a subida apenas da apelação, demanda pelo menos um ano entre o oferecimento da apelação e a sua subida para Brasília. Em tal circunstância, senhor presidente e senhores senadores, é mais que evidente o comprometimento da celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional em um tempo que se afigure razoável para todos os envolvidos. E este aspecto, ademais, é mais uma garantia fundamental, fixada na Constituição Federal, como baluarte do Estado Democrático de Direito. Refiro-me, no particular, a hoje consagrado princípio da duração razoável do processo, que se encontra encartado no inciso 78 do artigo 5º da Lei Maior, e que anuncia ser assegurado a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que não ocorre no Brasil hoje, particularmente no Tribunal Regional da Primeira Região, Federal da Primeira Região. Aliás, pode-se afirmar com absoluta convicção que a criação de novos tribunais regionais federais, conforme delineado na Emenda Constitucional número 73 de 2013, navega no salutar sentido de equacionar ou minimizar o problema de acesso à justiça, aproximando-a dos jurisdicionados, fortalecendo a sua independência, ao lhe assegurar novos meios para o desempenho eficiente de suas atribuições constitucionais típicas. O que se almejou no curso da longa discussão que precedeu a promulgação da Emenda Constitucional 73, justamente preservar, na dicção constitucional, o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. E isso inclui, notadamente, o advogado, indispensável à administração da justiça, escolhido pela parte, razão pela qual nossa luta pela imediata implantação e instalação, o que se discute agora é a implantação e instalação dos tribunais regionais federais em comento, deve ser também uma causa a ser abraçada pela Ordem dos Advogados do Brasil, por certo, a entidade mais interessada na consecução destes supremos objetivos.
Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho nessa tribuna rogar ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, relator da ação direta de inconstitucionalidade número 5017, magistrado de invulgar cultura jurídica, mas também dotado de um acentuado senso de razoabilidade e sensibilidade social e humanitária, patenteado em suas decisões como magistrado no Estado do Rio de Janeiro e pela sua reluzente passagem como ministro do Superior Tribunal de Justiça, que enfrente e coloque em pauta. Se pede é que o ministro enfrente a questão e a coloque em pauta, colocar a DIN em pauta para julgamento pelo Supremo, com a urgência constitucional que a matéria reclama, as questões deduzidas na ação direta de inconstitucionalidade, assim destravando a situação pendente que impede a sequência das previsões democráticas e urgentes que deflui da salutar emenda constitucional 73. A efetividade da justiça, a celeridade dos processos, a paz que só a justiça livre e soberana pode oferecer aos cidadãos, não pode ser mais postergado ao povo de Rondônia, ao povo brasileiro, ao povo dos estados que a emenda constitucional protege com a criação dos tribunais regionais federais e dos demais estados brasileiros. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Concedo uma parte ao nobre senador Mosarido Cavalcante. Senador Daci. Do estado de Roraima. Vossa Excelência aborda um tema de fundamental importância para a nossa região. Basta olhar um mapa para ver a região norte, vou dizer aqui a Amazônia Ocidental, por exemplo, Amapá, Roraima, Acre, o seu estado de Rondônia e o Amazonas, todos são subordinados ao Tribunal da Primeira Região aqui em Brasília. Então, imagine se é já difícil para quem tem a condição de contratar um advogado para vir recorrer aqui no TRF em Brasília, imagina para aquele que não tem de jeito nenhum. Não vem. E quando vem, como diz Vossa Excelência, leva 1 ano, 2 anos. Eu tenho acompanhado casos... Apenas numa apelação simples. Eu tenho acompanhado casos aqui e olhe que eu tenho pela magistratura o maior respeito. Aí não se trata de crítica ao atual primeiro Tribunal Regional da Primeira Região. Trata-se de uma realidade incompatível com o momento que nós vivemos. Eu defendo de maneira também ardorosa, como você está fazendo agora, a imediata instalação do Tribunal Regional para aquela nossa tão distante e grande região. Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência e quero já comunicar a Vossa Excelência e também ao senador Rubens Figueiró e aos demais senadores cujos estados estão abrangidos por essa emenda constitucional, que eu vou procurar marcar uma audiência nossa dos senadores dessas regiões abrangidas pelos novos tribunais com o ministro Luiz Fux, para nós pedirmos a ele. O que é que nós vamos pedir ao ministro Luiz Fux? Que ele julgue favoravelmente? Não, que ele coloque em pauta, que ele julgue, que o Supremo julgue a matéria. Esse será o pedido que nós vamos formular ao ministro Luiz Fux. Você da parte do senador Rubens Figueiró. Senador Odacir Soares, eu acompanho totalmente o ponto de vista esposado por Vossa Excelência, porque entendo que esta matéria, que foi analisada na Assembleia Nacional Constituinte, da qual Vossa Excelência e o senador Mosarido Cavalcante participaram com tanto brilho e eficiência. Eu me recordo que lá esse assunto foi debatido, no sentido de que o Poder Judiciário tivesse poderes para decidir da conveniência de criação de tribunais regionais federais, além daqueles que já existiam, ou que foram, na época, implantados, melhor dizendo. E, infelizmente, o ponto de vista por nós defendidos não foi consagrado. Agora, quando adentrei aqui no Senado da República, encontrei um grande arauto da nossa tese, que foi o senador Sérgio de Souza, que defendeu com argumentos fortes a propriedade da criação de novos tribunais regionais federais. O meu estado, Mato Grosso do Sul, como Vossa Excelência realmente explanou aí, tem necessidade de ter vinculação com um tribunal que tenha menos cópia de ações para julgar. Nós estamos ligados ao estado de São Paulo. É o estado onde há maior número de postulações em juízo na área federal. Nossos processos lá demandam não 1 ano, muito mais de 1 ano. Então, a tese defendida por Vossa Excelência, pelo senador Sérgio de Souza, que aqui deixou as suas luzes,
é absolutamente apropriada. Nós desejamos integrar a 6ª região de tribunais regionais eleitorais, junto com o Paraná e, se não me engano, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu cumprimento Vossa Excelência pela oportunidade das suas palavras, alertando o Supremo Tribunal Federal, principalmente a pessoa do ministro Fux, para que aprecie a DIN, que considera irregular ou inconstitucional a proposta da emenda número 63. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, mais uma vez, pela oportunidade do seu pronunciamento. Obrigado, senador Rubem Figueiredo. Mas a realidade brasileira em matéria de justiça é a mais aviltante que nós temos, na medida em que há uma demanda reprimida de decisões que tribunal nenhum consegue resolver. Eu me referi à questão de uma apelação que se interpõe num processo qualquer em Rondônia. Até ele chegar aqui no tribunal, ele demora de 1 ano para frente. Demora mais, até se chegar em Brasília, o processo fisicamente chegar em Brasília, sem considerar que ele ainda vai ser sorteado um relator para a posterior decisão. No nosso caso da região norte, inclusive, que tem uma peculiaridade, que são os processos especiais, como no caso das questões indígenas, das terras indígenas, da questão dos índios, que merecem, que recebem sempre um tratamento diferenciado específico, porque são matérias especiais que são também decididas e julgadas pela Justiça Federal. O fato fundamental é que essa DIN já recebeu parecer contrário do Ministério Público Federal. O procurador Rodrigo Janot já ofereceu parecer pela improcedência da DIN e solicitando ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da liminar, que foi concedida pelo ministro Joaquim Barbosa, para a instalação dos tribunais, e o Procurador-Geral da República ofereceu parecer contra essa DIN. De modo que vamos aguardar, vou procurar marcar essa audiência com o ministro Luiz Fux, que tem um alto espírito público, uma compreensão excepcional do Brasil, a região norte, a nossa região, a minha do senador Mozarino Cavalcante e do presidente, senador Diniz, é a maior região geográfica do Brasil. Logo no começo da discussão dessa emenda constitucional, nela estavam inseridos, no tribunal da 8ª região, que é o nosso, estavam inseridos o Estado do Pará e o Estado do Amapá. E se conseguiu dissuadir os líderes desses estados para que esses estados não integrassem a nossa região, porque eles iam ficar com o mesmo problema de distância. Do Amapá para Manaus, a sede vai sair em Manaus, no estado do Amazonas, ficando apenas a chamada Amazônia Ocidental, cujo eixo está hoje em Rondônia e cujo eixo está também no estado do Amazonas. De modo que é urgente que o ministro Luiz Fux, do alto da sua sabedoria jurídica, da sua sensibilidade política, da sua sensibilidade humana, coloque em pauta o julgamento dessa ADIM, para que nós possamos atender aos reclamos do nosso povo, das populações brasileiras, que não estão atendidas com a celeridade necessária pela Justiça Federal. Muito obrigado e um abraço para todos.